Eu começo essa nossa fala hoje, ou nossa leitura, com com versos do poeta da escola de samba Portela, se chama Antônio Candeia. Candeia tem uma música chamada Que Mora na Filosofia, e nessa música ele diz assim: cego é quem vê só até onde a vista alcança, e surdo é quem só se comunica com palavras. A filosofia, inevitavelmente, só se comunica com palavras. As palavras são o lugar do nosso domínio, digamos assim. Então vamos a elas. Eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei no vídeo anterior, no vídeo 3, que é pensar a partir da palavra filosofia. A palavra filosofia me é familiar? Como entendo essa familiaridade? Porque sei o significado da palavra? Porque sei quem é o autor dessa palavra? Porque conheço a história dessa palavra? Porque sei que a que essa palavra remete? Porque tenho dela um conceito? O que se pretende com essas perguntas? Estabelecer um ponto de partida. Ter familiaridade com a palavra filosofia e aprender filosofia não é o mesmo que querer pensar. Para ter familiaridade com a filosofia, basta ler a literatura filosófica. Essa literatura começa no século VI a.C., com Tales de Mileto, e vem sendo construída até os nossos dias. Querer pensar implica um esforço diferente de fazer a leitura compreensiva ou aprendizado da literatura filosófica. A proposta desse curso é, a princípio, um desafio, melhor, um esforço, um empenho, no sentido de uma procura, onde o procurado é constitutivo daquele que procura. Ou seja, o procurado está naquele que procura. Onde o aprendizado não é algo que adquiro, mas algo que exercito. Este exercício implica muito mais em fazer perguntas do que em elaborar respostas. De fato, a pretensão dos textos que leio para vocês é se constituírem em uma espécie de propedêutica para o encontro com a literatura filosófica. Sinceramente, penso muito aqui nos garotos que conheço. Antes de chegar à literatura filosófica, devo chegar a mim mesmo. Antes não diz aqui tempo como sucessão, mas tempo como condição. Imaginemos então, como diz Descartes, que a palavra filosofia me seja familiar. Devo elaborar para mim mesmo em que consiste essa familiaridade. Posso ou não posso dizer que tenho pleno esclarecimento acerca de algo que me é familiar? Sim, posso, bem como não posso, ou mais ou menos. Ou talvez. Os 5 dedos de minha mão me são familiares. Mas como eu os conheço? Os modos como os conheço me permitem entendimento acerca deles? Posso dizer que eles se compõem de ossos, nervos, tendões, vasos sanguíneos, cartilagens, são revestidos de pele, possuem unhas, compõem a minha mão e me permitem pegar as coisas, servem para eu indicar algo, tocar um instrumento, coçar o corpo, etc. Mas posso me perguntar, por exemplo, essa pele que recobre o dedo, como se forma? Qual é o meu saber sobre sua formação? Essas unhas, de que são compostas? Por que brotam sempre no mesmo lugar? Qual é o meu saber sobre isto? E desses dedos, qual é o mais forte? Imaginemos que eu nunca tenha me feito essas perguntas pelo simples fato de algum dia haver estudado sobre isso.
Mas e se tudo que eu estudei eu tiver esquecido? Sei aquilo sobre o que me esqueci? Qual é o meu saber sobre? Vejo-me na situação de ter 5 dedos nas mãos, ou na mão, em cada mão, que me são muito familiares, mas que o meu saber sobre eles contém um universo de ignorância do qual não me dou conta. Por que são 5? Por que são separados uns dos outros? De que modo, então, eu ignoro? Assim, não coloco em questão a minha ignorância sobre esses dedos, porque não consigo perceber que haja alguma necessidade de eu me perguntar por minha ignorância. A minha ignorância se torna invisível para mim mesmo. Posso estender este procedimento de perguntar a mim mesmo sobre mim mesmo por todo o corpo que sou. Vejo, mas como é que vejo através dos olhos? Ouço, mas que é isto ouvir? E posso avançar sobre o corpo que sou para tentar compreender o que é ser como corpo, pois começo a perceber que não sei o que sou como corpo. No entanto, nada me é mais familiar do que o corpo que sou. Por que só nasce cabelo na cabeça e o resto do corpo é só pelo? Corpo aqui está sendo abordado apenas no seu aspecto cartesiano, como coisa extensa, no seu aspecto físico material. Está sendo abordado numa dimensão muito específica. Sabemos que corpo possui muitas dimensões. Pensar não é introspecção, mas uma procura em saber sobre si. E este saber implica em querer conhecer o corpo que se é. O aspecto físico é apenas uma das dimensões deste corpo. Então, o pensar que se pergunta pelo que lhe é familiar é o pensar que quer se constituir como sabedoria disto que lhe é familiar. Que percebe a estranheza do familiar, de modo a querer descobrir em que consiste este ser familiar. Essa atitude de desnudamento do familiar é que se faz em nós pensar. Aristóteles diz em um livro chamado Metafísica que foi para suprir a própria ignorância que os homens começaram a filosofar. Isto é, começaram a inventar uma sabedoria própria. Então, para pensar, preciso primeiro descobrir como se manifesta minha ignorância para mim mesmo. Não é procura pela ignorância do que não sei o que é, do que desconheço e não tenho nenhuma aproximação, mas pela ignorância do que me é familiar. Quando Tales de Mileto diz que a água é o fundamento de todas as coisas, ele está falando de tudo que lhe é familiar. Mileto é uma cidade às margens do mar Egeu. Em sua cultura tem a água como divindade e fundamento constitutivo da cultura grega. Consciência da ignorância é estar ciente de que o ser que sou e o todo que me circunda e me é familiar pode não ser por mim conhecido, e posso dele não ter o esclarecimento que acredito possuir. O exercício consiste, portanto, em perguntar a si mesmo, por si mesmo, e começar uma procura pelo ser que sou e que sei que sou. Então, veja, pensar aqui está posto como uma procura. O exercício filosófico consiste numa procura. E nesta procura, eu sou aquele que deve ser primeiramente procurado. Eu enquanto indivíduo. Eu enquanto aquele que procura. Espero ter posto para vocês uma boa questão. Até o próximo vídeo.